tarde de hoje a gente vai conversar sobre essa questão dos principais problemas e demandas éticas, tanto na formação do cirurgião dentista, da cirurgiã dentista, quanto do trabalho próprio em odontologia, né? E aí é interessante a gente entender que depois de toda a formação, de todo o conhecimento técnico, né, há necessidade da gente exercer de maneira regulada a nossa profissão. E essa regulação, ela vem através justamente do Conselho Federal de Odontologia, no sentido do Brasil, e dos sistemas estaduais, do Conselho Regional de cada um dos estados. E o Código de Ética Odontológica, ele é super complexo e super completo, né? Tem uma longa história, uma longa tradição, assim como todas as áreas da saúde, então você precisa pensar, na ética para exercício, da profissão. E no caso nosso da odontologia, a resolução que nos rege é a CFO 118 de 2012, né? E que tem diversos elementos. Porque se nós formos pensar a questão ética e bioética implicada, no exercício de uma profissão de saúde, os mais diversos aspectos vão ter que ser pensados. Se a gente for analisar o grande campo de formação profissional do dentista, da dentista, enquanto formação acadêmica, é justamente uma pessoa que se submete aos cuidados de estudantes, sob supervisão de profissionais graduados e com todas as credenciais, amparados em uma instituição que são, no nosso caso, a Universidade Federal de Santa Catarina, regulamentado pelo Ministério da Educação, mas também com todas as normas vigentes da prática odontológica mais segura, E aí, quando a gente vai analisar nos aspectos éticos a formação odontológica, no que concerne as questões mais amplas de bioética, no artigo 2º do Código de Ética Odontológico, está registrado que a odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. Então, de cara, no 2º artigo do nosso Código de Ética Profissional, a nossa profissão já se declara para além da boca, para além do dente. Até porque não é mencionado em momento algum, nesse 2º artigo que norteia o pensamento, a ideia da prática odontológica específica em si. Mas se assume que por mais que sejamos profissionais, que temos o sistema estomatognático como grande campo de atuação, esse sistema está inserido num ser humano, então é a saúde do ser humano, não é o corpo biológico, não é o restabelecimento do funcionamento orgânico, é em benefício, lembrando daqueles 4 princípios da ética e da bioética, da saúde do ser humano, da coletividade, ou seja, esse ser humano está inserido numa sociedade e do meio ambiente. E se nós formos pensar, são os elementos que compõem, inclusive, o próprio processo de determinação social da saúde e da doença. E aí no artigo 3 se fala sobre o objetivo nosso, da nossa profissão, do nosso fazer enquanto cirurgiões e cirurgiãs dentistas. O objetivo de toda atenção odontológica é a saúde do ser humano. Observem, não é o reestabelecimento do equilíbrio bucal, da boa oclusão, da cessação de dor. É a atenção odontológica focada na saúde do ser humano. Caberá aos profissionais da odontologia, como integrantes da equipe de saúde, e aí vem o detalhe, não há como pensar numa das partes especializadas, como nós que atuamos no sistema estomatognático, como dissociados do restante da saúde como um todo, numa perspectiva ampliada.
dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde ambientais, que garantam a universalidade do acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência à saúde, a preservação da autonomia dos indivíduos, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. O cirurgião dentista, a cirurgiã dentista, é um profissional de saúde no sentido amplo, inserido em defesa de tudo aquilo que leva à saúde das pessoas. Esse é um compromisso ético, é fundamento filosófico do que é a prática odontológica. No seu artigo 9º, quando está se falando, né, particularmente dos deveres fundamentais dos inscritos, né, ou seja, quem está registrado e podendo atuar dentro da prática odontológica, e sua violação caracteriza infração ética, né, vários elementos, mas no âmbito do que a gente tem para discutir hoje, né, fala o item 7, zelar pela saúde e pela dignidade do paciente, a dignidade humana, um conceito muito mais transversal e muito mais amplo, que é típico de toda a discussão que a gente vem fazendo na disciplina sobre o sofrimento humano, sobre a dignidade humana. No item 13, abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização da odontologia ou sua má conceituação. Como vamos ver daqui a pouco, né, a busca desenfreada e sem ética, né, ética inclusive não só entre os profissionais, mas também dos profissionais com o serviço que é prestado à população, é algo fundamental como um dever, né? É o grande conflito, né? Odontologia é uma profissão cara porque usa insumos que são caros. Você não deve explorar de maneira mercantil, afinal de contas nós estamos fazendo saúde. Mas ao mesmo tempo, baratear o preço do atendimento simplesmente para ter mais paciente e prover, né, uma saúde odontológica sofrível ou às vezes até deletéria, né, uma intervenção deletéria, uma iatrogenia, ou seja, algo que nós fazemos e que não deveria ser feito em termo bucal, é sim infração também ética, é violação ética daquilo que está registrado dentro dos padrões de excelência e de uma boa odontologia. No artigo 10, né, falando das infrações éticas, constitui infração ética deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e sua competência. Esse é um outro aspecto que muitas vezes a gente se esquece, né? Existe uma responsabilidade civil do profissional bacharel em odontologia e que, inclusive, pode ser requisitado, né, ou requisitado pela justiça para servir de perito, porque, queira ou não, nós entendemos do sistema estomatognático e, por exemplo, em casos de violência, em casos de acidente, né, é obrigação legal você responder e saber observar sinais, diferenças, né, elementos que possam apontar para problemas de violação dos direitos da pessoa, seja em termos de direitos humanos, enquanto atos de violência contra as pessoas, seja inclusive enquanto violações de más práticas odontológicas que levam ao adoecimento, perda de elemento dental. Mas, de todo modo, esse é um compromisso ético da profissão com a sociedade. Você deve, você é obrigado, na verdade, né, por força de lei, quando requisitado pela justiça, a fazer perícia e dar laudos em relação à nossa atuação profissional em questão, né? Ainda, né, constitui infração ética, artigo 11, discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob qualquer pretexto. Não, os cirurgiãs dentistas não podem, por força de nosso Código de Ética Profissional, discriminar o ser humano. E não está falando aqui exclusivamente no atendimento profissional,
O cirurgião dentista, a cirurgiã dentista é um profissional a serviço da humanidade e que a discriminação vai contra os valores mais altos, mais elevados, né? Os nossos valores enquanto efetivos participantes dessa corporação. Segundo, aproveitar-se da situação decorrentes da relação profissional-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política. Então, seja o assédio sexual, seja a influência emocional, né, no sentido de assédio, inclusive também, violência, né, a prática abusiva financeira, ou utilizar, por exemplo, da distribuição de próteses dentárias ou serviços odontológicos para finalidade política, constitui infração ética grave. Né? Exagerar em diagnósticos, prognósticos ou terapêuticas, geralmente, essa é uma das características que está relacionada à mercantilização do serviço. Se exagera naquilo que precisa para cobrar mais do paciente, e inclusive quando a gente barateia o custo para tentar, de maneira mercantil, abraçar mais pacientes. E aí, no afã de se sustentar, né, esses maus profissionais, essas más profissionais, criam coisas que não existem para que o paciente seja onerado. Né? Ainda, né, deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento, e quantas vezes, até mesmo dentro da própria universidade, nos consultórios, né, nas clínicas onde se dão as disciplinas pedagógicas, já, né, na graduação, os estudantes e as estudantes simplesmente esquecem que existe uma pessoa, que aquele corpo que empresta a sua saúde e a sua doença para o aprendizado do profissional, do futuro profissional, da futura profissional, deve ser informado adequadamente sobre o propósito da intervenção e os riscos, né? E quando da atividade clínica comercial, os custos e se existem alternativas de tratamento. A decisão sobre o próprio corpo tem que ser da própria pessoa. E não observar isso é infração ética dentro do nosso código de ética odontológico. Executar ou propor tratamento desnecessário para o qual não esteja capacitado. Né? Então, essa questão do tratamento desnecessário é mercantilização, a coisa de não estar capacitado, claro que depende muito de que todos são habilitados para a maioria, se não me engano, todas as ações clínicas, né? Salvo uma ou outra, mas com toda certeza a gente tem maiores ou menores habilidades. Se você se dispuser a fazer algo que você não tem muita certeza e der errado, eticamente há uma grande infração e há sim risco de isso levar a um prejuízo para a saúde das pessoas. E aí é óbvio, né? A corporação e o sistema de proteção através dos conselhos vai chegar junto dessa pessoa se houver a denúncia, né? E aí é aquela história do processo. Mas antes disso, a ideia do código de ética não é a punição, é para que a gente reflita que você só deve fazer aquilo que você dá conta, né? Porque, queira ou não, por mais que algo possa dar mais dinheiro, se você não tem segurança, você não está lidando com qualquer coisa, você está lidando com a boca da pessoa, está lidando com a vida da pessoa, né? Desrespeitar ou permitir que seja um desrespeitado o paciente. Olha que humanidade, né, focada nesse código. A gente deve pensar, sim, que são pessoas ali, né, que não são simplesmente corpos e que a gente manipula e que as pessoas desrespeitam. O desrespeito, né, não só do profissional, mas permitir que o paciente seja desrespeitado. Né? E quantas vezes o profissional de saúde se arroga, né, dessa posição social de elite que a sociedade lhe dá para tratar o paciente como nada, inclusive dentro da odontologia. Isso é infração ética, além de não ser nada interessante, né, para a saúde das pessoas. Ainda, infração ética,
agenciar, aliciar, desviar paciente de colega ou de instituição pública e privada, porque a ideia ética não é só da proteção do paciente, mas da pessoa humana. Se a gente for retomar o começo desse código de ética, ele vai falar dessa questão muito mais ampla, que é a sociedade, que é o ser humano. Não está falando só da relação profissional-paciente, está falando também profissional-profissional, afinal de contas, todas e todos também somos humanos. E agenciar, aliciar ou desviar é incorrer em um problema intercorporis, é um problema corporativo, não deve acontecer. Assumir emprego ou função sucedendo profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defesa do movimento legítimo da categoria ou da aplicação desse código. Então, uma dentista denuncia condições insalubres de determinado serviço de saúde, público ou privado, e ele é demitido, né? Ela é demitida. E aí, nós não podemos assumir no lugar dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa estava em defesa da nossa categoria. O mínimo de dignidade humana é que a profissão se feche e não assuma enquanto a questão não for resolvida, né? Por quê? Porque muitas vezes no ímpeto mercantil, na disputa, né? Sai um, entra outro. E aí o mercado, particularmente, faz o que quer, porque se um dentista não está satisfeito com as condições higiênico-sanitárias daquele consultório precário, outro vai entrar no lugar. E assumir emprego nessa situação, se caso alguém foi afastado ou se afastou por denunciar esses parâmetros, constitui infração ética, porque, queira ou não, é obrigação de todas e todos nós não executar atividade fora das condições mínimas de trabalho. Afinal de contas, não estamos lidando com objetos, estamos lidando com vidas. Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal. O que é concorrência desleal? É justamente você abaixar a qualidade do serviço para abaixar o preço, né? Você falar mal dos seus concorrentes comerciais, entre outras práticas que não são baseadas na qualidade técnica, que não são baseadas no valor humano, que não são baseadas naquilo que são os melhores valores que nós devemos desenvolver enquanto futuros e futuras cirurgiões e cirurgiãs dentistas, que vocês serão, e particularmente para nós que já somos, né, odontólogos, cirurgiões dentistas, esses princípios são acreditar ou jogar, né, de maneira que a nossa profissão seja desmerecida, porque a boa concorrência é aquela que se dá na qualidade profissional, né, não por outros fatores. Ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas, ou com exercício irregular ou ilegal da odontologia. Essa é outra questão. Não é se eu soube, se eu sei, se eu fiquei a par de qualquer tipo de ilegalidade, é minha função denunciar para proteção corporativa, para proteção da sociedade e para proteção do melhor provimento de saúde bucal à população. Negar injustificadamente colaboração técnica em emergência ou serviços profissionais a colegas. Então, se um colega pede uma ajuda para mim porque ele está numa situação de emergência, seja pessoal ou seja de consultório, é uma obrigação ética nossa que nós atendamos, porque se ele não pode, não dá conta, a categoria tem uma responsabilidade com a sociedade. E por ter responsabilidade com a sociedade, nós devemos estar no lugar. Independente de valores, valores financeiros, independente de comércio, né? Há algo, seja no público, seja no privado, que tem a ver com o que nós somos enquanto odontologia brasileira a serviço dos brasileiros e brasileiras. Essa é uma visão altamente civilizada de como lidar com as questões profissionais. A nossa profissão, queridos e queridas, não é uma profissão que qualquer um aprende sozinho. São anos e anos técnicos, são anos e anos de desenvolvimento de mão, de habilidade, de conhecimento. Uma profissão altamente científica, de 5 anos de graduação, num sistema corpóreo chamado sistema estomatognático.
né? Não é qualquer profissional que entra no nosso lugar, não. Tá? Médico não entra, enfermeiro não entra. E aí, quando um colega se coloca em dificuldades e nós não atendemos a dificuldade dele nesse sentido da assistência clínica, nós estamos falhando com a profissão, com a corporação e com a sociedade. Porque somos insubstituíveis. Ninguém lida com o que nossa profissão lida. Em termos de sociologia das profissões, como a gente viu em aulas anteriores, nós temos o chamado saber esotérico, que somente nós temos, e isso nos constitui. É uma profissão tão específica que nós temos 2 poderes que somente a medicina tem, que é um de dar atestado odontológico, que provoca, né, a justificativa e às vezes o afastamento da pessoa por um período de tempo trabalhista, né? E nós somos prescritores, nós temos essa habilidade. Então, nós temos responsabilidade. Quando um dentista falha, a profissão inteira falha. Quando um dentista não consegue dar conta da população, a profissão inteira não dá conta da população. E aí, esse é um ponto importantíssimo, né? Não colaborar de maneira injustificada é falhar, e por isso é uma infração ética. Explorar colega nas relações de emprego ou quando compartilhar honorários, descumprir ou desrespeitar a legislação pertinente no tocante às relações de trabalho entre componentes da equipe de saúde. Essa é outra questão, né? Existem muito aí relações de meação, como se diz, meio a meio, 50-50% ou mais exploratória, em que um dentista apenas oferece o consultório e o outro a mão de trabalho, muitas vezes até o insumo profissional, né? E isso é exploração, né? Por mais que possa ter uma certa possibilidade, né, você ganhar sem trabalhar, né, uma coisa é você alugar o consultório, alugar o equipamento, calcular isso. A outra coisa é viver do trabalho do outro dentista, né? Isso é extremamente incorreto nessa perspectiva. E aí a gente entra nas aplicações dessa aula, né? Então, por exemplo, esse é uma divulgação comercial que infringe a ética. Não se pode divulgar preço de tratamento. E aí é só a gente pensar, como é que eu estabeleço o preço de um tratamento? Sem analisar o caso, sem avaliar clinicamente, sem saber o que está envolvido. Ou seja, eu ponho num basal, além da questão do valor muito baixo, também que está aí, tá? Mas a questão mais importante é teórica, é a gente pensar o que está por trás dessa divulgação. Tanto quanto se fosse uma receita de bolo, a instalação de prótese total, dentadura, né, obturação, ponte, móvel, tratamento de canal, quando na verdade não é assim. Cada elemento dental é um elemento dental, cada pessoa é uma pessoa, e o código de ética também vai dizer que até a questão da situação socioeconômica do paciente deve ser levada em consideração quando a gente vai pensar no tratamento, né? E no preço, no estabelecimento. A gente não pode explorar financeiramente os pacientes, né, em termo ético. Ou planos odontológicos, né, como esse, ó, Casas Bahia, né? Isso é bem interessante, não é da Casas Bahia, obviamente, mas é no sentido de padronizar uma tabela de atendimento e dar a ilusão de que é como se fosse um cardápio, que você vai e você tem o que você quer, e o profissional nem... Isso é desmerecer a profissão enquanto componente técnico, mercantilizar ao extremo, transformar aquilo que é a arte odontológica e a saúde em algo que é simplesmente um produto de mercado, e não somos. Nós somos cirurgiões dentistas, vindos de um longo processo formativo, técnico-científico, para oferecer ciência e técnica à consecução da saúde bucal das pessoas. Outro exemplo também, né? Toda essa divulgação é ilegal, não se pode divulgar. Primeiro, não se pode pôr foto de caso, né? A foto de caso é regulada, inclusive, pelo próprio Código de Ética, né? Tem um capítulo extenso sobre como fazer propaganda odontológica,
né? E aí a gente entra na aplicação específica desse código para além dessas questões clínicas mais comuns. Então, por exemplo, o dentista é um profissional importantíssimo como perito, né? E aí existe, por exemplo, esse curso que eu achei aqui no nosso estado, né, de perito odontologista, né, que é da Odonto Legal. São pessoas que vão trabalhar nessas áreas e expandir a visão do que é a atuação odontológica, né? Porque, claro, tem a ver, por exemplo, com elementos que tem a ver com a morte, né, com você perceber a identificação de corpos, né, lembrando que todo atendimento odontológico tem que ficar registrado. Se alguém se acidenta e morre e se procura o dentista dessa pessoa e ele não tem registro de arcada dentária e outras coisas que são muito comuns a nós, né, a responsabilização criminal do profissional e com risco de perda, inclusive de registro, até onde eu sei da legislação, porque o ato clínico deve estar à disposição da justiça. Justamente por isso, quantos casos e casos são resolvidos porque tiveram registro odontológico associado e que provava, por exemplo, que determinado corpo era daquele paciente, daquela pessoa. Mas também nas violências, né? E essa é uma aplicação importantíssima dessa aula. Nós, como dentistas, temos sim um papel possível nesses casos, né? Então, por exemplo, esse rosto aí que tem equimose, né, na face periorbitária, labial e submandibular desse caso, né, nós podemos, né, inclusive identificar tecnicamente a questão da violência associada, né? Afinal de contas, violência é algo muito comum. E se há um lugar que essa violência vai ser impetrada nos corpos, sejam de mulheres ou outras pessoas, é na face, é no rosto, né? E quando a gente pensa, né, particularmente na atuação da odontologia, né, esse estudo realizado em Belo Horizonte com mulheres vítimas de violência, apontam, né, questões muito interessantes, né? Então, por exemplo, a ocupação, grande parte delas, né, em casa e a grande maioria trabalhando, né? Mas quando a questão dos agressores, né? Quem foram os agressores, né? Companheiros e, na sua esmagadora maioria, pessoas não relatadas, ou seja, essa mulher não quis identificar, né? O local também, né? O local não, os instrumentos usados, né? Agressão nua, instrumento ou mistas. Mas quando a gente entra nos aspectos odontológicos e a gente observa nessas mulheres, né, do estudo aí de Belo Horizonte, onde né, que essas lesões peribucais aconteceram, a gente vai entender que a odontologia também pode identificar nos seus pacientes e nas suas pacientes elementos de violência e pode atuar nesse sentido, não só em termos de perícia, mas também em termos de ação para a prevenção e ajuda dessas vítimas, né? Então, tecido mole, 47,52%. Periodontal, né, 29%. Tecido duro e de polpa, 18%, e tecido ósseo, 4%. Quando a gente vai observar no tecido mole, essas mulheres se apresentado laceradas, né, com laceração, ou seja, rasgadas, contundidas, né, e com abrasão, né, arranhaduras. E isso tudo são lesões que a dentista pode verificar no seu próprio consultório, né? Em termo de tecido duro e polpa, então, infração de dente, 2,2%, fratura de esmalte, né, a primeira camada, 28,89%, esmalte e dentina, né, um pouco mais profundo em termos de tecido dental, 37,78%. Coroa, né, complicação de coroa, 26,67%, fratura de coroa e raiz, 2,2%, ou seja, esses dentes foram esfarelados, foram
destruídos e alguns arrancados por força da violência física do parceiro dessas mulheres. E isso o dentista tem um importante papel, não só da prevenção, quanto à identificação, né, até porque há uma grande diferença entre ter esbarrado numa escada, ter esbarrado num móvel e o que ocasiona no rosto dessas mulheres por uma agressão como um soco, né. Tecido periodontal, concussão, né, dental 40,85, subluxação 26,76, luxação extrusiva, né, então saiu um pouco, 5,63, intrusiva nenhuma, lateral, né, 1,41 e avulsão, né, a perda mesmo do elemento dental, 18,31% desses casos. Lesões em tecidos ósseos, fratura de parede alveolar, nenhuma, fratura de processo alveolar em maxila e mandíbula, uma, fratura de mandíbula ou maxila, olha só, fratura de mandíbula, de maxila, uma, e outras fraturas, 9, né, mais incomum, porque demanda de mais força, né. E aí, os estudos que vão falar sobre a questão da violência e a odontologia e os profissionais de saúde vão apontar que tem grande dificuldade da vítima em revelar que ela está passando por conflito. Quando se chega nesse nível desses dados de Belo Horizonte, a coisa já foi. Mas os profissionais também questionam pouco sobre a situação conflituosa, né? A gente também tem uma resguarda e não sabe como lidar e às vezes se escapa disso, né? A gente não reconhece, né, também, muitos profissionais, quando isso é relatado, não reconhecem a violência contra a mulher como um problema, né, e relativizam, às vezes até para a própria paciente. E quando há verbalização durante o atendimento, muitos profissionais ainda desqualificam a mulher e a violência, né, como se fosse só de ordem pessoal e não tivesse obrigação nenhuma, e a gente viu que dentro do Código de Ética Profissional não é exatamente isso que está registrado. Pelo contrário, tem a ver sim. E como nós vamos ver daqui a pouco, é inclusive de notificação compulsória, né? Dificuldade de abordar o tema, né, tanto por parte da mulher agredida quanto o profissional de saúde, por falta de formação, né? E aí a questão que é importante quando você lidar com esse tipo de situação no consultório, né? A ideia de sigilo e segurança. Tem que ter um compromisso de confidencialidade do profissional para ganhar, inicialmente, a confiança da pessoa, do usuário. A intervenção de forma não danosa. A situação de violência tem que ser abordada com delicadeza e complexidade, porque também não se piore a situação. E, por fim, pensar que o tempo e a decisão é da própria paciente, é da própria pessoa, mas deve-se estar aberta para lidar com essas situações, né? E aí vem aquelas coisas que é importante a gente notar, né? Como que a gente identifica a violência? Gente, se há relato de o companheiro empurra a mulher, chuta, amarra, bate ou violência física. Se humilha ela, insulta, isola, persegue ou ameaça, psicológica, né? Se faz piada relacionada à inteligência dela ou capacidade da mulher, a questão de publicidade que objetifica a mulher, né? A mulher representada como objeto sexual, todas essas questões, os estereótipos, a violência simbólica, né? A pressão por sexo, a pressão por usar o corpo da mulher, né? E ao mesmo tempo, alguns casos em que os companheiros às vezes não querem ou utilizar, né, os métodos de contracepção, por exemplo, como preservativos, né, e nem querem que as companheiras, por exemplo, se protejam, né, por exemplo, tomando anticoncepcionais, é violência sexual. E a patrimonial e econômica, que tem a ver justamente com todos os aspectos, né, relacionados à manutenção daquela mulher, a como ela usa o dinheiro dela. Tudo isso a gente deve estar atento, porque essas violências acontecem e as pacientes relatam. E aí, quando a gente pensa no ciclo da violência, você tem uma evolução. Então, sempre é assim. Tem uma tensão que vai
aumentando, uma briga que vai aumentando, até que explode um incidente e essa mulher é agredida, e depois a fase chamada de lua de mel, né? Ele vira o melhor homem do mundo, amoroso, uma pessoa completamente diferente da fase 2, mas às vezes muito poucos momentos após ele volta, né, nesse padrão de violência que vai gerando um ciclo. Até porque, né, começa as ameaças por uma necessidade de autoafirmação do homem frente à mulher, a agressão, né, com esses episódios de violência, tentando enquadrar tanto ela quanto ele mesmo nos papéis e das identidades estabelecidas de gênero que são violentas nessa sociedade, e depois, né, se acalma, finge que não há nada, e um aumento progressivo dessa tensão, porque ninguém segue esses papéis exatamente, né? E quando a gente pensa, né, é progressivo isso, né? Então começa com piadinha ofensiva, com chantagem, né, com mentira, com enganação, ignorar a mulher, gerar ciúme, culpabilizar a mulher por coisas que ela não fez, até um progressivo que vai chegando até o uso da força, a violência, a mutilação dessa mulher, né, e a morte, né? Afinal de contas, né, a primeira ação do homem agressor é negar seu ato, negar que foi violência, depois negar que fez porque quis, depois negar que vai fazer de novo, e aí entra na lua de mel, né, no estágio de lua de mel, e faz tudo, às vezes pior, até que chega nessa morte, né? E aí, nesse sentido, é importante quando a gente está, né, pensando em violência, pensar em quem são os atores, quem que violenta e quem que é violentado, né? Quais são as ideias que sustentam a violência, o que são as coisas que estão envolvidas, né? Quais que são as ações concretas de violência, as estruturas que a pessoa tem ou não tem, né? Por quê? Porque tudo isso vão gerar os indicadores, né? Então, a violência física, a violência psicológica, a própria violência sexual e a negligência, que é um outro tipo, particularmente quando a gente está falando de criança, adolescente e idoso, né, vulneráveis, são elementos que as pessoas às vezes justificam por que elas fazem, para elas não perceberem que elas são ruins com as outras pessoas. Então é de difícil negociação às vezes, mas que é fundamental nós como vocês como futuros e futuras profissionais de saúde entenderem, né, a amplitude, né? A violência contra o idoso, que se dá nos mesmos elementos, existe a violência física, a questão emocional, né, que é uma fase da vida que demanda, né, muito cuidado, são pessoas frágeis nesse sentido, violência sexual financeira e dos cuidadores, né, muito cuidador por não ter habilidade ou por serem pessoas despreparadas, né, violentam esses idosos, né, impetram violência. E aí, o profissional de saúde tem que estar ligado na rede de apoio que nós temos e que está envolvida em todos esses sentidos da violência, né? Então, o Centro de Referência Assistência Social, a questão do Centro de Referência especializado em assistência social, que são dispositivos do Serviço Social dos municípios, Polícia Militar, a delegacia e delegacias especializadas no caso de mulher, idoso, criança e adolescente, Instituto Médico Legal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, né, casas de abrigos de ONGs destinadas a cuidar dessas pessoas em situação de violência, centros de referência e muitas ONGs que estão nessa causa, seja para mulher, seja para criança e adolescente ou no campo dos idosos, né? O caso suspeito ele é definido justamente de cara pelo relato, né? E ele se dá, né, num sentido amplo. Então, o caso suspeito de violência ele pode ser doméstico, intrafamiliar, sexual, autoprovocado, tráfico de pessoas, tráfico de escravo, trabalho infantil, intervenção ilegal, violência homofóbica, seja contra a mulher ou seja contra o homem. E no caso das violências extrafamiliares e comunitárias, elas vão ser foco de notificação compulsória pelo profissional de saúde
quando se trata de criança, adolescente, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, indígena e população LGBT. O restante não é de notificação compulsória. E o que não se notifica? Violência extrafamiliar, criminalidade e delinquência com adultos vítimas de 20 a 59 anos do sexo masculino. Ou seja, a maioria esmagadora das violências vão ser notificadas dentro do sistema de saúde. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a ficha, essa é a ficha de notificação, ela tem vários campos que vão sendo identificados e é importante a gente notar, gente, que qualquer profissional de saúde que sabe de um ato de violência autoprovocado ou provocado por outras pessoas nesse repertório deve comunicar à Secretaria de Saúde do município através desse formulário. Por isso que é compulsório, é notificação compulsória.